Boa noite, amigos, pessoas do bem, gente querida, que tem sempre, assim, com muito carinho, prestigiado os meus vídeos. Aqui estou eu, mais uma vez, para esse nosso bate-papo, esse nosso encontro agradável, carinhoso, em que eu pretendo levar até vocês e todos aqueles que precisam palavras de conforto, palavras de incentivo, de esperança, mensagens que tragam coisas boas, coisas que nos tragam sentido à vida e principalmente que sejam palavras e mensagens que possam nos dar um pouquinho de alegria, de razão e que sejam sempre à luz dos ensinamentos de Jesus, que sejam sempre à luz dos ensinamentos que o nosso Deus, o nosso Pai maior, nos trouxe desde a concepção do nosso mundo, a concepção da nossa vida. Hoje, para começarmos aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu quero, assim, pedir a todos que, se gostarem, se apreciarem aquilo que for trazido aqui como mensagem a todos, que curtam o nosso vídeo, que nos deem esse incentivo também para que a gente possa acreditar que estamos agradando com aquilo que nós nos propusemos a fazer. Então, esse canal foi algo que eu pensei para realmente semear boas sementes, bons valores e resgatar aí muita coisa que hoje em dia nós consideramos um pouco perdidas aí por esse mundo tão atribulado, tão conturbado. A todo momento a gente liga um aparelho de comunicação, a gente liga um rádio no carro, a gente liga a TV nas nossas casas, a gente liga os nossos aplicativos, as redes sociais, nós nos ligamos a pessoas do mundo todo através das redes sociais, de todo esse aparato tecnológico que hoje nos possibilita isso, estarmos em contato com pessoas queridas, com amigos, com familiares que, inclusive, hoje residem em outros países. E temos essa possibilidade através de toda a tecnologia aí à nossa disposição. Mas, ao mesmo tempo, isso também nos conecta a muitas notícias ruins, notícias tristes que nos reportam a muita dor, a muito sofrimento de outros povos, de outras pessoas que passam aí pelas atribulações da vida, de guerras, de conflitos, de dissidências, de dores mesmo, de sofrimento, de doenças. E a gente acaba, às vezes, desanimando, né? Às vezes a gente acaba achando que não vai valer a pena a gente ligar aí um meio de comunicação, se conectar, para só escutar coisas tristes,
É claro, a gente precisa estar sim plugado nesse mundo, conectados com todas as informações corretas, fidedignas, verdadeiras, reais, que não são distorcidas por falsos profissionais que às vezes adentram os nossos lares com propostas de informações, mas não trazem nada que condiz com a verdade, não trazem informações concernentes àquilo que verdadeiramente nós precisamos conhecer e saber para estarmos bem informados, cientes do mundo em que nós vivemos, conhecendo sim que a vida não é um parque de diversões, não é um ambiente só de lazer, que há também as tribulações, as situações de tristeza, de sofrimento, de dor, e que estamos todos irmanados por meio dessa comunicação midiática, irmanados como filhos em um só planeta. Vivemos em países diferentes, em hemisférios diferentes, em situações de desenvolvimento diferentes. Mas se analisarmos à luz dos ensinamentos de Jesus, nós somos, sim, todos irmãos, deveríamos ser. E então, quando assistimos a um vídeo, quando nos inscrevemos em um canal que hoje disponibiliza esse meio a todos aqueles que querem trazer qualquer tipo de mensagem, porque é qualquer tipo de mensagem. Há muita diversão, há muita brincadeira, existem muitos memes, também há muita zombaria, também há muito desrespeito. Hoje a gente vê de tudo, não é? E eu não estou aqui para apontar os erros de ninguém, porque eu já tenho os meus, que eu preciso ser suficientemente responsável por aquilo que eu vou proferir, pelas palavras que eu vou divulgar, pelos meus pensamentos e pela minha coerência, pelo meu bom senso, pela sabedoria que eu continuo procurando e buscando adquirir através de todos os meios de cultura e de todos os estudos aos quais eu já me submeti na minha existência, nos bancos acadêmicos por onde eu passei, na cultura das pessoas com quem eu já pude conviver, familiarmente, profissionalmente e entre os amigos. Então, nesse canal, a minha busca é por levar sempre palavras de ânimo, de incentivo, de conforto, de carinho, de boas emoções, de bons sentimentos e principalmente de muito respeito e dos valores morais que nós não podemos permitir que se apaguem pelo andar da carruagem em que vai a humanidade, né? Não há diversão no sofrimento alheio, não há prazer em saber que outros povos se matam, guerreiam, por motivos que não me convém aqui descrever, porque não é
o meu propósito, não é essa a proposta desse meu espalhando boas sementes. Então, fica aqui o meu pedido para que, ao final desse vídeo, se gostarem, se apreciarem, isso que eu apresento a vocês, que vocês possam curtir, que vocês possam compartilhar com outros amigos, com familiares, com aqueles que vocês conhecem no trabalho, no meio de convivência social e nos nossos aplicativos aí nas redes sociais, para continuarem também me dando uma força, um incentivo para que eu ache que vai valer a pena continuar trazendo esse meu programa, essa minha proposta de vídeo para vocês. E eu agradeço muito, 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 tá? Desde já. Gente, hoje, preparando aqui o meu tema, e depois de muita oração, erguendo aí o pensamento e as preces a Deus, pedindo a Ele que, através do seu Santo Espírito, trouxesse a inspiração daquilo que eu deveria propor hoje como o nosso bate-papo amigo. E o que veio a mim foi realmente fazer uma prece, como se eu hoje pudesse imitar, aqui dentro da minha humildade, o notável rei Davi, e tivesse dirigindo a Deus o meu próprio salmo, a minha oração, a esse Pai tão amado, que é o nosso Deus, a quem nós devemos todas as honras e toda a glória, a quem nós devemos bendizer a cada dia em que despertamos, em que nos sentimos vivos e sabemos que podemos dar muito de nós, muita contribuição em pequenas ações do nosso dia a dia, para que o mundo se torne melhor e para que esse nosso Deus tão magnífico, tão soberano e grandioso, possa nos olhar, continuar tendo misericórdia de nós, possa nos olhar com o seu infinito amor por todos nós. Então hoje eu me senti assim como Davi, que foi um grande rei e que está na genealogia de Jesus, mas não como aquele rei poderoso e que com certeza também cometeu seus erros, mas que soube se redimir deles através do seu amor incondicional a Deus. Mas aquele Davi que era um menino, aquele menino que tomava conta das suas ovelhas, da criação de ovelhas do seu pai Jessé, por aqueles campos, naquelas terras distantes, ainda em busca da terra prometida, né? Que um dia Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó e a todos os seus filhos que andavam em busca da liberdade, de uma terra promissora. Então, Deus fez um pacto de amor com aquele povo. E muitos seguiram aquilo e foram fiéis. Mas muitos se debandaram, tomaram outros caminhos, fraquejaram diante das intempéries da vida. E Davi,
que era um rapaz simples, um camponês, um pastor. Ele já nasceu com aquela promessa de amor a Deus e de fidelidade a Deus. Então hoje eu me senti como aquele pequeno pastor, Davi, dirigindo a Deus a minha própria prece, o meu próprio salmo, que não vai aparecer em nenhuma escritura bíblica, mas vai ficar aqui, gravadinho aqui nesse vídeo, para que eu possa sempre me lembrar das palavras que eu venho dizendo nesses meus vídeos. E que todos aqueles que ouvirem também possam me acompanhar nesse salmo pessoal da Eliane, do Espalhando Boas Sementes. Então eu vou ler porque é uma prece, é uma oração, mas eu ainda não memorizei porque acabei de escrevê-la. Senhor nosso Deus, peço ao teu divino Espírito que traga iluminação à minha mente e coração, para que eu possa receber a mensagem que nos traga a tua santa palavra, para que eu possa compartilhar com quem mais precisa, para que se transforme em sementes de luz, amor e esperança, e possam florescer nos corações de todos aqueles que estiverem permeáveis aos teus benditos ensinamentos. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Senhor, hoje diante das adversidades que se abatem sobre mim, decidi escolher o melhor caminho, que é a tua direção. Sinto-me às vezes como um barco sem leme que vagueia sobre gigantescas ondas e por vezes sofre o revés de ser atirado de encontro aos rochedos, aos poucos sendo estraçalhados sob a fúria do mar. Mas se tua luz estiver voltada para mim, encontrarei a tua segurança e o teu amparo, e serei resgatado a salvo por tua mão que me coloca em segurança. Me socorra, Pai celestial, estenda sobre mim tua misericórdia, acenda em meu horizonte o teu farol e guia-me a um porto seguro, onde eu possa retomar a tranquilidade, a mansidão das águas verdes do mar e o êxito na busca desse porto. Em nome de Jesus, eu vos rogo, Senhor, e que essa minha prece, esse salmo que eu fiz hoje, louvando a Deus e pedindo a Ele tudo isso, eu peço também por todos vocês que me assistem, por todos aqueles que no dia de hoje estiverem se sentindo como eu descrevi, assim como eu estava me sentindo, desesperados, atribulados, aflitos, buscando uma solução de algum problema que a nossa pequenez e a luz do nosso olhar ainda tão pequeno, tão inferior, tão humano, são
coisas quase insolúveis. Mas diante de Deus, nós sabemos que a grandeza dele, o poder dele, são suficientes para mobilizar o universo em nosso favor. E Deus escuta as nossas preces, sim, mesmo quando nós achamos que nós estamos falando sozinhos, mesmo quando a gente se sente assim, como eu descrevi, no meio da turbulência de um maremoto, velejando um barco sem leme, perdidos num oceano de ondas gigantescas que nos atiram impiedosamente de encontro aos rochedos. Deus é o nosso farol. Deus é a mão que nos sustenta. Deus é o amparo, é o porto seguro que vai nos fazer chegar a bom termo e ver que não é tudo isso e que nada é impossível para Ele. Se nós dirigirmos essas preces com todo o nosso fervor, com toda a nossa fé e de todo o nosso coração, com certeza Ele ouvirá. E é claro, se for bom para nós, Ele vai nos atender no tempo dele, não no nosso tempo, no tempo de Deus. Ele vai nos ouvir e Ele vai trazer para nós a solução que nós precisamos, a solução que vai ser o melhor para a nossa vida. É só nós pedirmos com fé. E aí, para não ficar assim, só algo que, como aquele jovem Davi, o jovem pastor, pedia insistentemente a Deus, por isso ele foi o autor da maior parte do livro de Salmos, que nós conhecemos nas escrituras bíblicas. Eu fiz a prece também e faço na maioria dos dias, porque na maioria dos dias nós precisamos da bondade de Deus, da misericórdia dele. Mas nem sempre a gente pede com o fervor necessário, com a fé forte em que seremos atendidos. Então eu separei também uma pequena leitura do livro de Crônicas, 1 Crônicas, para nós fortalecermos aqui essa mensagem de hoje. Então, do versículo 16, do capítulo 16, versículo 7 a 12, eu vou fazer a leitura para nós entendermos aqui o que é que Deus precisa receber de nós para que nós possamos ser atendidos quando precisamos da ajuda de Deus. E nós precisamos a todo momento, enquanto estivermos aqui, vivendo nesse mundo de tanta tribulação, nós precisamos de Deus a todo instante. Deus tem que estar sempre com o seu olhar de bondade voltado para nós, na nossa direção. E se nós não somos merecedores, porque não somos, mas nós precisamos ainda mais do favor de Deus, da graça que Deus nos concede, a cada pedido que Ele atende. Então, vamos aí acompanhar essa leitura do versículo 7, o Salmo de Gratidão de Davi, que é para consolidar aqui aquilo que eu disse no começo. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor
com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor. Clamem pelo seu nome. Divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele. Louvem-no. Contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Olha, o que Davi sugere a Asaf e aos seus parentes, que louvassem ao Senhor, que glorificassem incessantemente o nome do Senhor, que glorificassem também os seus corações, para que o Senhor pudesse sempre mostrar a eles a sua face e jamais se esquecessem das maravilhas que ele fez para todos nós, de geração a geração. E aí, aqui nos versículos, ainda aí no capítulo 16, em 1 Crônicas, dos versículos 23 a 24, Davi também proclama: cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Essa é a mensagem desse salmo de gratidão de Davi, que passou a sua existência, mesmo como um homem comum, mas que adorava a Deus. Ele passou a vida dele, a existência dele, até mesmo depois de ser coroado rei, de ter sido ungido como rei pelo profeta Samuel, ainda nos dias do rei que o antecedeu, que foi o rei Saul, mas que não conseguiu suportar o peso da bênção que ele recebeu. Porque Deus era suficiente para aquele povo, mas o povo, ainda tão infantil quanto era, não conseguia entender que não precisavam de nada além da misericórdia de Deus para viver e para receber as bênçãos, para receber de Deus os favores que ele já concedia àquele povo escolhido por ele. O povo clamava por uma liderança terrestre, terrena, uma liderança humana. Então Deus, no meio de tanta humanidade, de tanta imperfeição, escolheu para eles, para aquele povo, um homem ao qual ele fez ungir também pelo profeta Samuel, para que liderasse aquele povo como rei. E no começo ele até acertou, mas depois, como todo ser humano, como todo homem, começou a, vamos falar assim bem vulgarmente falando, meter os pés pelas mãos, e não esperava
pelos ditames de Deus, pelas ordens, pelas ordenanças de Deus através do profeta. E começou a passar o carro adiante dos bois e a cometer um erro atrás do outro. Até que ele, perdeu tudo aquilo que ele havia recebido de Deus como favor, um reinado. Ele não podia mais, ele não era mais digno da confiança de Deus, nem do profeta que representava a palavra de Deus, que trazia a palavra de Deus. Então, Deus que não dorme, que não se cansa de olhar por nós, escolheu um outro rei que seria, sim, aí a pessoa certa para conduzir aquele povo naquele tempo, que foi Davi, e que soube levar com mais dignidade, mais fidelidade a Deus, a tarefa de ser o líder daquele povo, que precisava, sim, de uma liderança humana naquele momento. Então Deus confiou a Davi, apesar dos erros cometidos por ele, ainda assim, ele proclamou o seu arrependimento, ele procurou se redimir, e ele foi um rei justo e movido apenas pelas ordenanças de Deus, para que aquele povo tivesse o destino que ele precisaria ter, de ser um grande povo, abençoado pelo único e mais magnífico Deus que poderia existir, o nosso Criador. Não existe outro. Não existe outro Deus como nosso Deus. Não existe um Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior do que o nosso Deus. E é nas mãos dele que nós devemos confiar a nossa vida, as nossas adversidades, a nossa fé e a nossa esperança. E assim, eu encerro o nosso vídeo de hoje agradecendo a atenção e o carinho de todos, esperando que essas palavras cheguem ao coração de todos, para que possam, sim, frutificar em lindas flores de aroma sublime, que tragam sempre a presença de Deus e o nome de Jesus na nossa vida. Deus nos abençoe. Uma semana maravilhosa, linda e proveitosa a todos. Muito obrigada.